Gramática com Viviane Martins. Avante! Vem comigo! A aula de hoje são 100 adjetivos numerais. Você sabe o que é um adjetivo numeral? O adjetivo numeral, ele é responsável por acompanhar, por determinar e transformar o substantivo. Ele vai ter artigos, pronomes. O adjetivo numeral, ele vai flexionar em gênero e número, mas não vai variar em grau. A prática é fundamental para alcançar a aprovação. Vem comigo! 1. A primeira filha nasceu cabeluda. Observe que tem um artigo a. Tem também o numeral, que leva o conceito, que leva a ideia, a informação para o substantivo, filha. Observe que a palavra primeira determina, acompanha e transforma o sentido do substantivo. Eu poderia colocar, por exemplo, o segundo filho, o terceiro filho. Então, observe que a palavra que dá ideia de número transforma o substantivo. 2. A minha segunda filha também é alta. Observe que tem aqui a artigo, minha, pronome possessivo, e tem aqui a ideia de número, que vai transformar o substantivo filha. Segunda é um adjetivo numeral. 3. Esse teu terceiro filho é parecido com o avô. Esse é pronome demonstrativo. Teu é um pronome possessivo. Terceiro é uma informação de número. Terceiro aqui tá por extenso, que passa a informação para o substantivo a quantidade de filho. Acompanha o substantivo filho. Terceiro acompanha, determina, transforma um sentido. É um adjetivo numeral, terceiro. Quarto, as 3 crianças alegres. Temos aqui artigo, numeral, e o substantivo. Numeral, que acompanha o substantivo, que determina, que transforma o sentido. 3 é um adjetivo numeral. 5. Fui à livraria e comprei-me 5 livros. Temos aqui o pronome 5, que determina o substantivo livro. 5 é um adjetivo numeral. 6. Eu contei 10.000 pessoas na festa. 10.000. Observa que transforma o substantivo, pessoa, pessoas. Leva uma informação quantitativa para o substantivo,
transforma o substantivo. 10.000 é um adjetivo numeral, porque leva uma informação quantitativa para o substantivo pessoas. A guerra deixou 1.000 pessoas feridas. A. Artigo. Mil pessoas. Aqui 1.000 é, nesse caso, um adjetivo numeral, o que transforma, determina e acompanha o substantivo. E pessoas é um substantivo. Se eu, por exemplo, fosse tirar a palavra ferida, nesse caso, se eu fosse tirar a palavra pessoas, feridos, aí eu iria modificar aqui. O que iria acontecer? Aqui não seria um substantivo, ficaria um adjetivo. Então não seria um adjetivo numeral. O adjetivo numeral, ele fica ao lado do nome. Tanto que a função sintática é adjunto adnominal. Então aqui, nesse caso, a guerra deixou 1.000 pessoas feridas. Aqui sim é um adjunto adnominal, porque 1.000 está ao lado do substantivo, mas se eu fosse tirar ele, não seria um adjetivo numeral, por causa do adjetivo feridos. 8. Você viajou 20 vezes esse ano. Você é um pronome. 20 está escrito por extenso e passa informações numéricas para o substantivo vezes. 20 determina e acompanha o substantivo. 20 é um adjetivo numeral. 9. O 21º aniversário do colégio. Observe que tem o artigo, tem informações numéricas, que nesse caso 21º, que indica a ordem. 21º é uma informação numérica que passa informação para o substantivo. 21º é um adjetivo numeral. 10. Esta é a 5ª vez que ganho o prêmio. Observe que esta é um pronome. 5ª é um adjetivo numeral, porque está ao lado do nome, que nesse caso é um substantivo, acompanha, determina e transforma o sentido. 5ª é um adjetivo numeral. 11. O segundo bimestre haverá reunião. Segundo indica a ordem. Segundo bimestre. Observe que determina a palavra bimestre, modifica também o sentido. Segundo é um adjetivo numeral. 12. A 10ª pessoa chegou à pista. Observe que passa aqui informação de ordem, de quantitativo, de dados numéricos. 10ª, observe que concorda com a palavra pessoa. Concorda em gênero e concorda em número. 10ª é um adjetivo numeral. 13. Os 3 jovens tiraram nota máxima. Os, nesse caso aqui, tem um artigo. 3 é um adjetivo numeral. Observe que tem aqui pré-nominal. O 3, ele é pré-nominal, ou seja, ele vem antes do nome, o adjetivo numeral. 3
é adjetivo numeral. 14. Eu te contei essa história centenas vezes. Observe que tem pronome. Observe que tem aqui pronome demonstrativo. Centenas. Informações quantitativas que leva para o substantivo vezes. Centenas é um adjetivo numeral. 15. Recebi as 20 propostas de projeto. Artigo. 20 é um adjetivo numeral. É um adjetivo numeral que leva informação quantitativa para o substantivo, que é propostas. 16. Eu preciso de 3 sacolas e 2 mercadorias. Observe que aqui tem pronome, eu, tem 3, a palavra 3, que é um adjetivo numeral, porque acompanha um substantivo e determina, e tem também outro adjetivo numeral, que é, porque a frase é, eu preciso de 3 sacolas e 2 mercadorias. 2 também é um adjetivo numeral. É um adjetivo numeral que determina o substantivo mercadorias. 17. Este é o 20º computador novo. Este, pronome. 20º é um adjetivo numeral. Que determina o substantivo computador. 18. Joel é o 5º participante na entrega de currículo. 5º é um adjetivo numeral. Acompanha o substantivo, acompanha e determina o substantivo participante. 19. Esta segunda edição foi legal. Esta, pronome. Segunda é um pré-nominal, porque aqui é um substantivo. Segunda, transmite informações numéricas para o substantivo edição. Segunda é um adjetivo numeral. 20. O teu segundo aluno ganhou bolsa de estudo para cursar a universidade. Observe que tem aqui artigo, pronome. A palavra segundo é prenominal, está antes do substantivo aluno. Segundo é um adjetivo numeral. Acompanha o substantivo e determina também. 21. O primeiro dia na escola. Tem artigo. Transmite uma ideia de ordem numérica. Determina, transforma o substantivo dia. Dia, o substantivo. Primeiro é adjetivo numeral. 22. O segundo mês de pagamento. O artigo segundo indica a ordem numérica que transforma o substantivo mês.
O segundo mês de pagamento. O segundo é adjetivo numeral. 23. Hoje eles participaram 39 alunos na aula de inglês. Observe que aqui tem um pronome eles e até está sublinhado. O que importa de verdade para você identificar de imediato o adjetivo numeral é que a palavra seja por extenso, ou a numeração seja por extenso e que seja antes do nome, que seja ao lado do nome. É fundamental para que ocorra essa relação, tem que estar ao lado. Não importa se não tiver pronome pessoal, que não tenha pronome demonstrativo ou possessivo. O que importa de verdade é você identificar essa relação. Antes do nome tem, passa uma ideia de número por extenso, está ao lado do nome. É cardinal, que é 1, 2, 3, 4, 5. É ordinal, primeiro, segundo, terceiro, que passa a ideia de ordem, de sequência. Vai ser adjetivo numeral. Independente que tenha lá um pronome ou um artigo. 23. Hoje eles participaram 39 alunos na aula de inglês. Observe que aqui tem eles, o pronome. Mas o importante que tem aqui na frase é que passa uma ideia de número, que é 39. 39. Escrito por extenso e vem antes do nome. É pré-nominal. Observe que "39" é um adjetivo numeral. Sendo adjetivo numeral, é um adjunto adnominal. Por isso que é importante ter esse elo, essa ligação ao lado, porque vai ter a função sintática de adjunto adnominal. 24. A festa vai ser somente 1.200 convidados. Observe que aqui tem um artigo. Mas vamos ver o mais importante. 1.200, escrito por extenso, ao lado do substantivo convidados. Observe que 1.200 modifica o sentido, acompanha o substantivo. 1.200 é adjetivo numeral. 25. Eu gosto de fazer suco verde com 3 vegetais distintos. Eu tenho aqui o pronome. Tenho aqui, antes do substantivo vegetais, eu tenho, escrito por extenso, 3. 3 é um adjetivo numeral. 26. Os brinquedos são suficientes para 200 crianças. Eu tenho aqui o artigo, tenho 200, que acompanha o substantivo. 200 é um adjetivo numeral. 27. Eu tenho aqui o artigo o elevador não pode ter 100 pessoas. Observe que acompanha, determina o substantivo pessoas. 100 é um adjetivo numeral. 28. Eu tenho aqui um pronome ela. Ela levou 4 roupas para a viagem. 4 está ao lado do substantivo. 4 modifica o sentido de roupa. 4 é um adjetivo numeral. 29.
Eles são amigos há 50 anos. Eles, eu tenho aqui o pronome. Tenho aqui 50 que passa um conceito de número para o substantivo anos. Observe que 50 é um adjetivo numeral. 30. Nesta sala tem 30 cadeiras. Tenho aqui um pronome. Tenho aqui 30 cadeiras. Observe que está ao lado do nome. 30 modifica o sentido de cadeira. 30 acompanha, determina. 30 é um adjetivo numeral. Gramática com Viviane Martins. Avante! 31. O sorvete com 5 sabores diferentes. Artigo 5, escrito por extenso, que determina o substantivo sabores. 5 é um adjetivo numeral. 32. Vou descer no terceiro andar do prédio. Temos aqui terceiro, passa uma ideia de ordem, ou seja, é adjetivo numeral ordinal. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aqui é o terceiro. Vou descer no terceiro andar do prédio. Terceiro passa uma ideia quantitativa de número e ele vai determinar o substantivo andar. Terceiro é adjetivo numeral. 33. É o 11º Congresso de Advocacia. Temos aqui artigo 11º, estabelece uma ordem que determina o substantivo. 11º é um adjetivo numeral. 34. O trabalho escolar entregar no 4º bimestre. Temos aqui o artigo 4º, que passa uma ideia de ordem, informações numéricas para o substantivo bimestre. 4º, ele determina e modifica o substantivo bimestre. 4º é um adjetivo numeral. 35. Este ano é o 5º Festival de Cafifa. Este pronome. O artigo 5º estabelece uma informação quantitativa, é adjetivo numeral ordinal. 36. É a 10ª vez que procuro o cão. Temos aqui artigo 10ª. É um adjetivo numeral ordinal que determina o substantivo vez. 37. Ela é a 3ª representante da empresa. Temos aqui o pronome. Artigo 3ª, que é adjetivo numeral ordinal. 38. Bem-vinda à primeira reunião escolar. Artigo. Primeira é adjetivo numeral ordinal,
que acompanha o substantivo. Reunião. 39. O gato caiu do terceiro andar. O artigo terceiro é um conceito de número que transforma o substantivo andar. Terceiro é adjetivo numeral ordinal. 40. Temos locais em décima fila. Décima é adjetivo numeral ordinal que acompanha o substantivo fila. 41. Danúbia ganhou o primeiro prêmio da confraternização. O artigo primeiro, adjetivo numeral ordinal. Que determina o substantivo prêmio. 42. A terceira vez que digo isso. A artigo terceira é adjetivo numeral ordinal. Ele tem o segundo filho. Ele, pronome, o artigo. Segundo é adjetivo numeral ordinal. 44. Esta é a terceira porção de bolo. A, artigo, terceira é adjetivo numeral ordinal que transforma o substantivo porção, que determina, que acompanha. 45. A equipe ganhou o terceiro prêmio do torneio. A, artigo. Artigo. Terceiro, adjetivo numeral ordinal, que determina o substantivo prêmio. Questão 46. O segundo andar do departamento pessoal. O artigo segundo, ele transmite uma ideia de número, de ordem. Segundo, acompanha o substantivo andar. Segundo é adjetivo numeral ordinal. 47. Eduardo obteve o segundo lugar em competição de corrida. Artigo segundo também transmite, passa informação de número, de ordem. Segundo vai ser adjetivo numeral, porque está ao lado do nome, que é o substantivo lugar. 48. O primeiro relato médico. O artigo tem primeiro, que é um adjetivo numeral ordinal, que transforma o substantivo relato. 49. Este é o meu terceiro projeto. Observe que tem o pronome demonstrativo, tem um pronome possessivo, tem aqui terceiro, escrito por extenso, que passa a ideia de ordem, de número, que modifica o substantivo projeto. Terceiro é um adjetivo numeral ordinal. 50. É a quinta vez que ouço essa música. A é um artigo, quinta é um adjetivo numeral ordinal que determina o substantivo vez. 51. Meu filho foi para o 9º ano. Meu é um pronome possessivo. O artigo nono, adjetivo numeral ordinal, que determina e acompanha o substantivo. 52. É o 13º aniversário. Artigo
Décimo terceiro é um adjetivo numeral ordinal que acompanha o substantivo aniversário. Décimo terceiro é um adjetivo numeral porque também ele está antes do nome, e através dessa relação tem a função sintática de adjunto adnominal. 53. O primeiro líder religioso perseguido, censurado. O artigo primeiro passa uma ideia de número. Primeiro, observe que a palavra primeiro determina e acompanha o substantivo líder. Primeiro é adjetivo numeral. 54. O terceiro funcionário a chegar no escritório da empresa. O artigo terceiro transmite mensagem de número que transforma o substantivo funcionário. Terceiro é adjetivo numeral. 55. O segundo poema de Tiago. O artigo segundo passa a ideia de ordem numérica. Segundo. E verifica que a palavra segundo modifica o substantivo poema. Segundo é adjetivo numeral. Alessandro foi o primeiro ciclista a chegar. Alessandro foi o primeiro. Artigo primeiro, observe que é adjetivo numeral, porque está ao lado do substantivo ciclista. 57. Lucas ficou em segundo lugar no torneio de natação. Segundo. Observe que passa a mensagem de ordem numérica, que transforma o nome, lugar. Segundo é adjetivo numeral. 58. A mãe de Flávia mora no 17º andar do prédio, o local mais alto. A. Artigo. Décimo sétimo é adjetivo numeral, porque está ao lado do nome, substantivo andar. Décimo sétimo é adjetivo numeral. Gramática com Viviane Martins. Avante! Vem comigo, questão 59. Vendi 3 mesas esta semana. Observe que a palavra 3, ele passa uma mensagem de número. A palavra 3, escrita por extenso, é adjetivo numeral cardinal. Observe que transforma o sentido do substantivo, acompanha e determina. 60. 150 pesos, preço alto.
Observe que 150 é um adjetivo numeral. Por que é adjetivo numeral? É um adjetivo numeral porque acompanha o nome ou substantivo pesos. 150 é adjetivo numeral cardinal. 61. O ventilador foi consertado 3 vezes. Tem aqui o artigo 3, que é adjetivo numeral cardinal. Determina o substantivo vezes. 62. 28 alunos assistiram à aula de língua portuguesa. Vamos verificar, vamos fazer análise. 28. 28 é adjetivo numeral cardinal. 28 acompanha o substantivo alunos. 63 é a 5ª etapa do curso. Artigo 5ª passa uma ideia de posição, de ordem e determina o substantivo etapa. 5ª é adjetivo numeral ordinal, de ordem. 64. Ela é a 2ª supervisora da empresa. Vamos fazer análise? Artigo 2ª é adjetivo numeral ordinal. Indica uma posição, uma ordem. E observa que transforma o sentido e acompanha o substantivo. 2ª é adjetivo numeral ordinal. 65 é a 3ª vez que eu venho ao museu. Artigo. 3ª indica a ordem, posição, que determina e acompanha e transforma o substantivo. 66. Este é o 5º troféu que recebi. O artigo, pronome aqui demonstrativo, artigo 5º. Este é o 5º troféu que recebi. 5º é adjetivo numeral ordinal. Indica a posição de ordem. 67. Bem-vindo à primeira reunião do curso. Artigo. Primeira, escrita por extenso e passa uma informação de ordem, de posição do substantivo que se refere, que é reunião. Primeira é adjetivo numeral ordinal. 68. A população deles nota-se que é 3 vezes maior que a nossa. Artigo 3 é um adjetivo numeral cardinal que acompanha e determina o substantivo vezes. 69. O primeiro candidato mais votado da população brasileira. O artigo 1º é um adjetivo numeral ordinal que indica a posição do candidato. 70. Os 4 pilares da educação. Artigo 4
é um adjetivo numeral cardinal. Observe que o adjetivo numeral ele acompanha o nome, que é o substantivo. 71. A segunda mesa tem caderno. A. Artigo. Segunda é um adjetivo numeral ordinal. Dessa forma, acompanha o substantivo mesa e indica a posição do substantivo. Ele leva uma informação de uma posição, de uma ordem para o substantivo. 72. Aquele é 3 vezes mais cara que as outras. Aquele é um pronome demonstrativo. 3. Passa uma informação de número. 3 é um adjetivo numeral cardinal. 3, que é o adjetivo numeral, ele acompanha o substantivo vezes e modifica o substantivo. 73. Juliana, a primeira mulher motorista dessa empresa. A. Artigo. Primeira estabelece uma ordem, uma posição do substantivo que se refere. Mulher é um substantivo. Observe que adjetivo numeral ordinal, primeira, modifica o sentido da mulher. Primeira é adjetivo numeral. 74. Júlia comprou 3 chupetas. 3, adjetivo numeral cardinal, que determina o substantivo chupetas. 75. Há 6 alunos na sala. 6, adjetivo numeral cardinal, que acompanha o substantivo alunos. 76. Jéssica ficou em 6º lugar. 6º, adjetivo numeral ordinal, que determina o substantivo lugar. 77. A aranha tem 4 pernas. 4, adjetivo numeral cardinal, que determina o substantivo pernas. 78. O segundo caderno de Joana. O artigo. Segundo, adjetivo numeral ordinal, que determina o substantivo caderno. 79. Caio ganhou o troféu, ficou em 5º lugar. 5º, acompanha e determina, modifica o substantivo lugar. 5º é adjetivo numeral ordinal. 80. A terceira aula de Michele, hoje. A. Artigo. Terceira, adjetivo numeral ordinal. Que acompanha o substantivo aula. Gramática com Viviane Martins. Avante! Vem comigo! 81. Em primeiro lugar, Márcio se destaca como ganhador de uma televisão. Uma, observe que está próximo do substantivo televisão. Uma é adjetivo numeral cardinal. 82,
Segundo lugar. Segundo indica a posição. Segundo lugar. Segundo é adjetivo numeral ordinal, que determina o substantivo lugar. Oitenta e três. Sexto mês. Sexto também indica uma posição e também indica uma ordem. Sexto é adjetivo numeral ordinal, que acompanha o substantivo mês. 84. A primeira festa da empresa foi ontem. A. Artigo. Primeira é adjetivo numeral ordinal, que determina o substantivo festa. 85. O segundo problema a resolver do computador. O artigo. Segundo indica a ordem, posição do substantivo que se refere, que é problema. Segundo é adjetivo numeral ordinal. 86. Carro com duas portas. Duas. Duas é adjetivo numeral cardinal, que determina e acompanha o substantivo portas. 87. São 100 folhas. 100 indica quantidade do substantivo que se refere. 100 é adjetivo numeral cardinal. Gramática com Viviane Martins. Uma mensagem para você que assiste esse vídeo. De repente você não passou em uma determinada prova e vai iniciar aquele ciclo de estudo e ainda está um pouco desanimado, mas eu tenho uma palavra para você. Guerreiro ou guerreira, não desanime por conta do obstáculo. Inicie forte, perseverante, porque a sua hora vai chegar. A sua vez vai chegar, a qual você vai assinar aquela posse, vai ocupar aquele tão sonhado cargo. Olhe para frente, seja determinante. Sonhe, continue a sonhar e persista. A caminhada é longa, vai ter várias dificuldades, mas o que você não pode fazer é desistir na caminhada. 88. Os primeiros dias na minha nova escola foi legal. Os, artigo. Primeiro, transmite a mensagem de número, que é adjetivo numeral ordinal, que acompanha e determina o substantivo dias. Oitenta e 89. 4 grupos de estudos. 4. Adjetivo numeral cardinal. Determina o substantivo grupos. 90.
é a minha primeira viagem ao exterior. A. Artigo. Minha é pronome possessivo. Primeira é adjetivo numeral ordinal que acompanha o substantivo viagem. Noventa e um. É a primeira vez que vejo um presidente temente a Deus. A. Artigo. Primeira. Passa uma informação de ordem que acompanha o substantivo vez. É a primeira vez que vejo um presidente temente a Deus. Primeira é adjetivo numeral ordinal. Acompanha e determina o substantivo. 92. O primeiro dia de aula, o artigo. Primeiro, estabelece uma ordem, uma posição e determina o substantivo dia. Primeiro é adjetivo numeral ordinal. 93. O terceiro prêmio, o artigo. Terceiro, adjetivo numeral ordinal. Indica uma ordem, uma posição e determina o substantivo prêmio. 94. A primeira tarefa da escola. A. Artigo. Primeira. Primeira, adjetivo numeral ordinal. Estabelece uma ordem. Primeira, determina e acompanha o substantivo tarefa. Primeira é adjetivo numeral ordinal. 95. A 95 eu coloquei esta frase exatamente para você verificar que nem sempre a palavra que dá a ideia de número é adjetivo numeral. O adjetivo numeral, ele fica ao lado do nome do substantivo. A Fabiana comprou 2 gelados. Observe que tem a artigo, tem aqui a palavra 2 escrito por extenso e tem ao lado adjetivo. Gelados é um adjetivo. O que precisa para ser adjetivo numeral? Tem que ficar ao lado do nome do substantivo. Então, esse aqui não é um adjetivo numeral. 96. Moro no terceiro andar. Terceiro, escrito por extenso, passa uma ideia de número. Terceiro, acompanha o substantivo. Terceiro é adjetivo numeral ordinal. 97. Daniel foi o primeiro aluno. O artigo primeiro é a posição do aluno. Primeiro é adjetivo
numeral ordinal. Primeiro, determina o substantivo. 98. Lúcia comemorou o seu 8º aniversário. Artigo, pronome possessivo, 8º. É um adjetivo numeral, 8º. É adjetivo numeral ordinal. Acompanha o substantivo aniversário. 99. A Sandra é a 20ª aluna da turma. Artigo, 20ª. 20ª é adjetivo numeral ordinal que acompanha e determina o substantivo aluna. 20ª é adjetivo numeral ordinal. 100. O Thomas é o 2º atleta. Que maravilha! O artigo, outro artigo, 2º. É adjetivo numeral ordinal. É a posição do atleta. Atleta, substantivo. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!